Portanto, a todos nós graça e paz. Amém. Uma das coisas que nós aprendemos logo desde criança, ao longo da vida, é esta realidade que hoje gostava de partilhar convosco. Identificar aquilo que é útil das coisas que são inúteis. Em crianças, nós aprendemos isto e ao longo da vida vamos aprender a identificar melhor aquilo que é útil daquilo que não é útil ou que é mesmo inútil. E mesmo individualmente, cada um de nós tem uma percepção diferente, em momentos diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? 3 exemplos rápidos. Por exemplo, vocês lembram-se quando aqueles que aprenderam e conseguiram aprender a andar de bicicleta, no meu tempo, para aprender a andar de bicicleta, o que é que era preciso? Era preciso que aquela bicicleta, que nós não conhecíamos muito bem, tivesse que ir atrás do lado. Aquelas 2 rodinhas. Não era? Para quê? Aquelas rodinhas iam-nos ajudar a aprender a ganhar equilíbrio. Depois tirávamos uma rodinha, já sabíamos melhor. Depois tirávamos a outra. E quando tirávamos as 2 rodinhas, como é que aquelas rodinhas que foram tão importantes passavam a ser inúteis? Ficavam-se bem para mais nada. Então há coisas que na nossa vida nós às vezes as consideramos inúteis e se tornam úteis. E outras que eram úteis e que se tornaram inúteis. Bem, vocês estão... está ele com exemplos de crianças. Quero um exemplo agora ao contrário. Vou dar um exemplo ao contrário. Uma calçadeira. Sabem o que é uma calçadeira? Aquela coisa que nós usamos para enfiar os sapatos. Eu não sei quantos de vocês mais novos têm uma calçadeira em casa. Eu aposto que vocês não têm. Aliás, eu acho que não tenho. Se tenho, a minha mulher está a dizer que não. Ainda não tenho. Mas se eu for à casa dos meus pais, eu garanto-vos que eu vou lá encontrar uma calçadeira deste tamanho. Porquê? Porque à medida que nós envelhecemos, começa a haver aquela dificuldade em nos abaixarmos e precisamos então da calçadeira para quê? Para nos ajudar a calçar o calçado. Não era útil? Não. Passou a ser útil? Sim. Então vocês já perceberam o que é que eu hoje gostava de falar? Sobre aquilo que é útil e sobre aquilo que não é útil, sobre o inútil. Eu gostava de dizer e chegar ao fim que nós, cada um de nós, identificássemos aquilo que é útil e aquilo que é agradável. Em termos de provocação para os mais jovens, deixem-nos dar aqui algumas, ou pelo menos uma frase para já, que nos ajuda a contextualizar este tema. O Jean Giono, que é um escritor francês, ele dizia o seguinte: a juventude é a paixão pelo inútil. Será verdade? Não será? Bem, pensem bem nisto. Por outro lado, o Johann Goethe, o escritor, o alemão, ele não era lá muito ligado aos cristãos, está bem? Ele escreveu o seguinte: uma vida inútil é apenas uma morte prematura. Bem, vamos mudar de registro. Copérnico. Lembram-se de Copérnico? Aquele que disse, e teve o atrevimento de dizer que não era o Sol que girava à volta da Terra, mas que era a Terra que girava à volta do Sol. Ele escreveu o seguinte: a sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. E agora, num registro talvez me seja mais particular, o Peter Drucker, ele é uma das referências em termos de gestão, ele dizia o seguinte: não é nada mais inútil do que fazer eficientemente algo que não deveria simplesmente ser feito. Esta talvez dê um bocadinho mais para pensar. Mas se nestas afirmações que eu acabei de vos fazer, elas começam a indicar-nos aquilo que é consensual na nossa sociedade, que é o quê? Que é o descartar o inútil. Repudiar aquilo que é inútil. Este é o sentimento mais ou menos generalizado. Talvez por isso nós vemos aquilo que se chama de economia circular cada vez mais a ter mais importância, a reutilização das coisas, a reciclagem. No fundo é o quê? Dar utilidade nova a coisas velhas. E para aqueles que são um bocadinho pragmáticos, como eu sou, não têm muita paciência nem se dedicam muito esforço quando identificam alguma coisa inútil, não é?
às vezes esta avaliação que nós fazemos é precipitada. Porquê? Porque ela enferma de um pressuposto que é só é útil se tiver um retorno imediato. E nós, às vezes, parece que nos esquecemos que as coisas que às vezes aos nossos olhos parecem inúteis precisam de tempo para quê? Para nós entendermos como úteis. Bem, estamos a falar de inútil e de útil. O que é que o dicionário nos diz sobre aquilo que é inútil? Olha, inútil é aquilo que é desnecessário. Aquilo que é supérfluo. Aquilo que é prescindível. Aquilo que é escusado. Já útil significa exatamente o quê? O oposto. Aquilo que tem uso. Aquilo que tem serventia. Aquilo que satisfaz uma necessidade ou um propósito. E nós usamos em algumas expressões mesmo esta questão de utilidade. Por exemplo, nós dizemos que há dias úteis. Quais são os dias úteis? Domingo, domingo e domingo. Não. Nós dizemos que há tempo útil para um determinado equipamento. Nós dizemos que, por exemplo, há vida útil para algumas coisas que nós temos lá em casa. Então percebemos que esta dimensão do útil e do inútil está presente na nossa vida. E às vezes é fácil nós até identificarmos as coisas. Já as mulheres, aquelas que gostam de guardar tudo, como eu, vão dizer que tudo é útil. É claro que se forem como a minha mulher, vai tudo ser útil exatamente onde? O lixo. Pois é. Mas eu tenho uma visão diferente das coisas. É verdade que... Bem, eu não vou dizer. Bem... Então, nós nas coisas identificámos-las como úteis. Mas sabem, da mesma forma como às vezes nós reputamos as coisas como úteis ou inúteis, o mesmo acontece com as pessoas. Nós vivemos uma sociedade que, embora não o diga abertamente, mentalmente pensa. E o que é que pensa? Pensa uma coisa muito simples. É que se tu és útil para a sociedade em função daquilo que tu fazes, então tu tens valor. Mas por outro lado, se tu não fizeres nada, então és um inútil. Não tens valor. Eu não sei se vocês já percebemos, provavelmente um dos maiores insultos que nós possamos fazer a alguém ou que nos possam fazer a nós é dizer: tu és um inútil. Tu não serves para nada. E, sobretudo, quando isto é dito em fases etárias em que a personalidade está a ser construída, em que o caráter está a ser construído, cuidado. Cuidado. Cuidado porque, de facto, as palavras podem ferir e matar. E é então esta dimensão do útil e do não útil, associado àquilo que se faz ou se deixa de fazer, que nós muitas das vezes rotulamos as pessoas. Deixa-me lembrar, vocês conhecem a pirâmide de Maslow. Ele basicamente identifica uma sucessão de necessidades que todos nós, como humanos, carecemos de satisfazer para de alguma forma nos sentirmos bem. Começa logo pelas aquelas necessidades mais básicas, aquelas necessidades fisiológicas e físicas, como respirar, como beber, como comer, como dormir, e todos nós temos esta necessidade, mas depois ela vai crescendo. E depois identifica algumas necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Desde logo, a necessidade de alguém se sentir seguro e protegido. Desde alguém que se precisa de amar, de ser amado ou de pertencer. Aquele sentido de pertença. E depois ele vai crescendo relativamente ao sentimento de estima e, por último, termina com a necessidade que cada um tem de ser realizado pessoalmente. E é aqui que muitas vezes aparece esta ligação do útil com a realização pessoal. E então nesta dimensão, para a qual nós somos chamados a pensar também. Porque nós, se somos cristãos, e dizemos que somos cristãos e vivemos como cristãos, nós não podemos rotular ninguém como inútil ou útil em função daquilo que ele faz. Tu não tens valor por aquilo que tu fazes. Tu não tens valor por aquilo que deixas de fazer. Tu tens valor, e é isto que a Bíblia nos ensina, em função
daquilo que tu verdadeiramente és. Tu tens valor. Não por aquilo que fazes, mas por aquilo que tu és. E esta dificuldade que a sociedade muitas vezes nos traz revela-se de uma forma muito prática, se quiserem. Vocês já viram a dificuldade que os nossos dias, ou que há nos nossos dias, de lidar com os mais velhos? Bem, para já, velhos já não existem. Agora, ou são séniores, ou são terceira idade, ou são idosos, ou nem idosos são. Aliás, já se fala numa quarta idade. Então nós percebemos que há não muitos anos atrás, ser velho era sinónimo de quê? Era sinónimo de sabedoria, era sinónimo de experiência, era sinónimo até de um crescimento, ou de um acréscimo de respeito. Deixa-me dizer uma coisa. Eu não estou aqui a fazer a apologia da velhice. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, se nós somos velhos, somos novos, Isto é uma questão de bilhete-identidade, não é muito mais. Mas nós identificamos esta dificuldade que a sociedade tem em valorizar os seus mais velhos. E eles passaram de ser gente respeitável a ser gente que é colocada à margem. Bem, obviamente que isto acontece porque há muitos velhos, é verdade. Mas acontece um outro fenómeno, se quiserem, que é, para mim, ainda mais grave, ou tão grave como este, que é a infantilização dos mais velhos. O que eu quero dizer com isto? Meus amigos, ser velho não é voltar a ser criança. Um velho já viveu a sua vida, teve experiências extraordinárias que vocês ainda vão passar. Ser velho é ser adulto, com experiência. Ninguém precisa, o mais velho não precisa que vivam a vida por ele, nem que decidam a vida dele. É menos que ele peça ajuda. E que está lúcido. E que está autónomo, obviamente. Mas ser velho não é ser criança outra vez. Eu não vejo isso. Nem eu vejo isso. Então, esta dificuldade, nós temos de lidar com os mais velhos. Porquê? Porque associamos o valor de uma pessoa pelo seu contributo, por aquilo que ela faz. Mas se nós somos cristãos e temos o princípio bíblico na nossa vida, nós percebemos, é essencial nós percebermos que o valor das pessoas não está naquilo que elas fazem, nos dons que elas têm, mas por aquilo que elas são perante Deus. O teu valor e o meu não dependem daquilo que nós fazemos. O nosso valor é definido por aquilo que nos criou. Tu foste criado à imagem e semelhança de Deus. E este é o início do teu valor. Isto que a Bíblia nos ensina, sabem? Se nós fôssemos para 1 João, no versículo 9 e 10 do capítulo 4, nós vamos perceber como é que nós temos importante. Porque é que nós somos importantes? Porque cada um de nós, conforme vos dizia, nós não somos o resultado de um acidente biológico. Não. O nosso valor está em que Deus nos ama. Então, 1 João 4, 9 e 10 diz o seguinte: Deus mostrou quanto nos amou a enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Vou repetir. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E depois continua o texto e diz: e é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Já no capítulo 3, um bocadinho atrás, logo no versículo 1, logo na parte inicial do versículo, diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E esta é a verdadeira dimensão da tua e da minha importância. É que tu e eu somos amados por Deus. Nós não somos amados por aquilo que fazemos. Nós somos amados por aquilo que somos. O quão útil tu és não importa. O que importa é aquilo que tu és. E conforme vos dizia há pouco,
aquele escritor alemão, Goethe, ele dizia que uma vida inútil é uma morte prematura. Eu, em parte, tenho que concordar com ele. E a pergunta então coloca-se: o que é uma vida inútil? O que é uma vida que nada acrescente? Bem, a Bíblia diz-nos: é uma vida centrada em ti mesmo. É uma vida sem perspectiva de futuro ou de eternidade. É uma vida que é vivida só para ti, sem propósito algum para os outros. É uma vida fechada sobre ti próprio. Uma palavra: é uma vida sem Cristo. Isto é uma vida inútil. E quem vive uma vida inútil já está a viver uma morte precoce. Em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 12, Paulo, a escrever à igreja lá em Éfeso, ele identifica bem qual é o sentido de uma vida sem Deus e sem Jesus. Diz ele, inspirado pelo Espírito Santo, que naquele tempo que estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meus caros, esta é a essência do Evangelho. Esta é a essência das boas novas que a Bíblia nos apresenta. É que vidas inúteis se tornam em vidas úteis. E deixa-me repetir mais uma vez. Porque eu quero que seja aqui com esta certeza. É que tu não vales pelo que tu fazes. Tu vales por aquilo que tu és. E quando percebemos que o nosso valor depende do amor de Deus que está em nós, nós percebemos com maior clareza aquilo que é útil e aquilo que é inútil. No Salmo 127, 1 e 2, este texto vocês conhecem muito bem. O salmista aqui neste texto fala acerca daquilo que é inútil. Então no Salmo 127, no versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não construir ou não edificar a casa, o trabalho dos edificadores é vão ou inútil. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E no versículo 2 diz: inútil é trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Deus cuida dos seus amados ainda quando dormem. E deixa-me já dizer que esta não é a apologia da preguiça. Está bem? Não é a defesa, vai dormir que Deus vai trabalhar por ti à segunda-feira. Não é isto. Mas é a identificação, o reconhecimento de que o esforço humano só por si mesmo pode alcançar alguma coisa. Vai alcançar. Mas vai ser transitório. Não vai subsistir para aquilo que importa, que é o futuro e a eternidade. E uma das coisas que muitas vezes é importante nós identificarmos na nossa vida também é a distinção entre aquilo que é um desejo e aquilo que é uma necessidade. É essencial nós percebermos isto. E cada vez hoje, nos nossos dias, esta mistura acontece. E colocamos em prioridade os polos invertidos. Eu não percebo muito de eletricidade, os anos têm mais um bocadinho que eu. Mas quando nós invertemos o polo, normalmente o que é que acontece? Aquilo? Pum! Pum! Mas não deixa de ser curioso que a Bíblia trata tanto da questão dos desejos como da questão das necessidades. Se nós formos um bocadinho mais atrás, no Salmo 37, no versículo 4, diz o texto que é o versículo que nós gostamos muito de ler, de guardar, de recitar. Sobretudo a parte final.
Porque há uma promessa extraordinária que diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Não sei se vocês ficam de coração cheio quando leem estas palavras. É bom que fiquemos. Deus te concederá os desejos do teu coração. Começa assim o versículo? Não. Ele começa dizendo: deleita-te também no Senhor. E o que é que isto nos diz? É quando a nossa prioridade é Deus, todos os nossos desejos vão ser satisfeitos. Quando a nossa prioridade coloca Deus sobre todas as coisas da nossa vida, não haverá lugar a desejos nossos que estão fora daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Dá para perceber isto? Então, o princípio é deleitar-nos naquilo que Deus quer, no próprio Deus, e então os nossos desejos vão ser satisfeitos. Mas, por outro lado, eu falava dos desejos e falava das necessidades. Vamos para Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, que nos confirma aquilo que nós sabemos. É que Deus vela por aquilo que são seus. Ele diz em Filipenses, capítulo 4 e 19: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu Deus, o teu Deus, o Deus a quem tu serves, Ele supre todas as tuas necessidades. E quando nós compreendemos isto, qual deve ser a nossa postura? Só uma, não é? É manifestarmos a nossa gratidão a Deus. É dar-lhe e tributar-lhe glória por tudo aquilo que Ele nos dá. E pela segurança que nós temos de que as suas promessas se cumprem. E podemos então ter paz, mesmo no momento de escassez. Porque o versículo diz-nos que Deus é grande em riquezas. Talvez tu não sejas. Talvez o teu mês seja maior que o teu ordenado. Talvez seja importante tu definires quais são os teus desejos e quais são as tuas necessidades. Bem, vamos continuar. Se há verdade que nós encontramos, e é transversal em todo o texto bíblico e a Escritura, é que Deus usa pessoas inúteis. Lembram-se que estávamos a falar de útil e inútil. E às vezes estes inúteis eram considerados por eles próprios, quando eles os chamavam para fazer alguma coisa, ou às vezes era a própria sociedade que olhava para eles e os rotulava de inúteis. Eu gostava agora que vocês viessem comigo e vamos ver um destes casos. Vamos para o caso de 4 leprosos. Nós encontramos o texto no segundo livro de Reis, no capítulo 7. E vamos agora fazer esta leitura um bocadinho mais extensa. E vamos encontrar então estes 4 homens, estes 4 leprosos, no segundo livro de Reis, no capítulo 7. E vamos começar no versículo 3. Vai encontrar? Sim, 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 não, não, sim. Ainda vejo folhas? Bem, vamos lá então. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel levou contra nós os reis dos Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam.
Então voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e foram e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas que buscavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Bem, um breve enquadramento daquilo que nós acabamos de ler. Estamos a falar de um episódio que se passou no norte de Israel, no Reino do Norte, na capital da Síria. A cidade estava sitiada. A cidade estava cercada pelos sírios. E o resultado é que a cidade estava fechada sobre si própria. O caos dentro da cidade era completo. Para perceberem o grau de desespero daquelas pessoas, se vocês forem ler o texto todo, e se quiserem podem fazer em casa, o desespero era tal que as mães comiam os seus próprios filhos. Vejam o nível de desespero que estava a acontecer naquela cidade. Então nós vemos este relato destes 4 homens que estavam fora da cidade. Como é que eles eram? O texto diz-nos que eles eram homens leprosos. Para terem uma ideia, um leproso, naquela altura, e ainda hoje, felizmente a lepra já está mais controlada, era alguém perfeitamente inútil à sociedade. Era alguém que estava marginalizado e colocado fora. Não tinha contacto com a sua família. Aliás, eles deixavam a comida ao longe e fugiam para não serem contaminados por eles. Eles não podiam trabalhar. Eles viviam da boa vontade, da esmola dos outros. Estes homens eram totalmente e completamente inúteis. Não tinham qualquer valor para a sociedade e para a cidade de Samaria. E são estes homens, ostracizados, marginalizados, proscritos, separados de qualquer convivência social, que vão ser usados por Deus para trazerem boas novas. Estão a perceber onde é que eu vou e para onde é que eu vou caminhar? Já lá vamos então. E o que é que nós encontramos? Nós encontramos, depois do texto, é que Deus usa estes homens inúteis que não se limitaram ao seu próprio desespero, mas no seu desespero não baixaram os braços e foram e saíram do seu lugar. Corriam risco, é verdade, mas saíram. E agora deixa-me dizer isto. Às vezes Deus usa o nosso desespero para nos fazer sair do nosso lugar. Eu vou repetir. Às vezes Deus usa o nosso sofrimento para nos levar a lugares que de outra forma nós eventualmente não iríamos. E sabem que lugar é que foi esse que eles foram? Foi ao lugar da bênção. Foi ao lugar onde havia mantimento. Foi ao lugar onde eles podiam satisfazer as suas necessidades físicas. Eles podiam se alimentar. O texto, reparem que o texto não nos diz que eles deixaram de ser leprosos. Não sabemos o que aconteceu depois. Mas a coisa nós sabemos que estes homens, que eram 4, que eram igualmente leprosos, que eram igualmente afastados e considerados inúteis, são estes homens que, usados por Deus, vão ser instrumento de alimento para os demais. Então, nós o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar comida na mão dos leprosos. Eu não sei se vocês percebem, mas a doença que causa a lepra obriga a qualquer ausência de contacto. Os membros começam a cair, a desfalecer, as extremidades e por aí fora. Mas é agora, nestes homens doentes, que está agora o quê? Alimento. É nestes homens que eram desprezados que agora há boas notícias. É agora nestes homens que estavam relegados que até encontra solução para a crise económica que a cidade passava. É através destes homens que acontece a salvação daquela cidade. Então, se Deus pode usar leprosos inúteis
Deus pode usar-te a ti, inútil, e pode tornar-te útil à vida de famílias, de comunidades, de igrejas, de países. O mundo não precisa de músicas que insinuem o nome de Jesus. O mundo não precisa de um evangelho de água com açúcar em que a centralidade do evangelho se coloca no homem. Não precisa. Os teus vizinhos não precisam que tu sejas politicamente correto. Os teus vizinhos precisam das tuas orações. E nós precisamos, cada vez mais, nos dias que vivemos, de sermos cristãos que vivem vidas úteis. Porque foi para isso que Cristo nos chamou. Para vivermos não vidas inúteis, de morte prematura, mas vidas úteis que evidenciam a vida abundante que Deus nos deu através do seu Filho, Jesus. E como é que Deus usou estes leprosos? O que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir e depois tiveram que vir. Sabem? O que é que estes leprosos tiveram de constatação quando viram aquela abundância toda? O que é que nós identificamos no versículo 9? É o seguinte: se esperamos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Isto é no versículo 9. O que é que isto significa? Isto significa temor. Isto significa consciência da sua responsabilidade. Então, se nós somos filhos de Deus, temos que ter peso da nossa vida para aqueles que precisam de Deus, da sua vida. Estes homens temeram, foram e voltaram e anunciaram o livramento que Deus tinha realizado. E para que é que Deus te quer usar a ti e a mim? Deixa que quer usar-nos como vasos de honra. Paulo dizia que numa casa há vasos de uso corrente, mas há vasos de honra. E sabem, quando nós servimos a Deus com este espírito de se tornarmos úteis aos demais, nós somos vasos de honra. E porquê é que nós o fazemos? Nós sabemos porque o teu vizinho, o teu familiar está condenado ao inferno. Nós não fazemos para encher bancos de igrejas. Não fazemos para fazer proselitismo. Nós fazemos e anunciamos a Cristo e a salvação dele porque eles estão em condenação. O seu destino é o inferno. E nós fazemos porque os amamos e queremos levá-los a conhecer o amor de Deus que nos resgatou e que nos atribuiu. Proclamar o amor de Deus significa falar. Suprir as necessidades materiais dos que estão em necessidade significa, se calhar, dar do nosso bolso e trazer esperança e consolo a quem não o tem. Porque a pior coisa que nós, como cristãos, podemos apresentar ao mundo, sabem o que é? Não é um mau testemunho. Não é apresentar as nossas fragilidades, se quiserem. A pior coisa que nós podemos trazer ao mundo é uma fé morta. E Tiago trata isto de uma forma muito clara. Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, ele escreveu o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Uma fé morta é uma fé inútil. Uma fé morta nada serve. Uma fé firmada em Cristo tem consequências. E a consequência é a prática das boas obras. É esta fé que o mundo precisa. Minha e tua. E a nossa responsabilidade como igreja não é apenas se pregarmos o Evangelho genuíno. A nossa responsabilidade é se vivermos o cristianismo autêntico, que é expresso numa fé viva.
Vocês recordam-se daquela parábola do Senhor Jesus relativamente aos talentos? Ele estava a falar e diz que deu 5 a um, 2 para o outro. E a determinada altura, na parte final daquela parábola, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembram-se desta parábola? 3 personagens diferentes, 5, 2, 1 talento. O que é que nós retiramos daqui? Bem, se tu dizes que queres ser útil ao serviço de Deus, há uma coisa que é essencial que nós retiramos desta parábola. É que tu vais dar mais do que aquilo que recebeste. Tu vais dar mais do que aquilo que recebeste. Quanto é que ganhou o primeiro? 5. Quanto é que ele deu? 2 vezes 5. Tu vais ter que dar mais do que aquilo que recebeste. Segunda coisa, a satisfação que eventualmente nós possamos receber porque Deus nos tem agraciado, tem confiado em nós para que nós multipliquemos e frutifiquemos nele. Isto é-nos alegrar o nosso coração. Reparem, Ele tornou-nos despenseiros, mordomos das suas coisas. Ele não deu isto a todos. Ele deu isto aos seus filhos. Mas sabem, esta confiança que nós não merecemos, mas que Deus nos dá, deve-nos trazer alegria, sim, mas não deve nos impedir de não esquecer a responsabilidade que nós temos de frutificar e de multiplicar. Uma outra coisa que eu gostava de retirar daqui é que o fruto que tu dás não deve servir para fermentar o teu eu, mas trazer glória para Deus. E por último, nós na vida secular nós encontramos os chamados self-made men. Sabem o que são self-made men? Aqueles homens que trabalharam a vida, fizeram-se a si próprios e têm sucesso. Mas na vida cristã não há self-made cristãos. É Deus que constrói a nossa vida. E nós apenas devolvemos aquilo que Ele nos deu. Bem, o inútil se tornou útil. E quando o inútil se torna útil, significa que Deus o escolheu a usar. Mas deixem-me dizer uma coisa, e um alerta que nós temos também na Escritura. A utilidade perante o serviço de Deus não é a mesma coisa, nem significa a mesma coisa que maturidade cristã. Eu vou repetir isto. O facto de Deus me usar não significa, e de eu usar de forma extraordinária, não significa que eu seja necessariamente maduro espiritualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Porque há um equívoco que eventualmente a utilidade ao serviço de Deus que podes trazer. E nós vemos isto na vida de Sansão. Qualquer um de nós sabe que não há melhor coisa do que ser usado por Deus. E isso nós sabemos. A alegria que é quando vemos Deus a usar-nos, o resultado, que está na satisfação. Não há nada que pague. Certo ou certo? Sim ou sim? Sim. Mas sabem, a nossa utilidade ao serviço de Deus, do reino, da igreja, do que quer que seja, não é um indicador da nossa maturidade e da nossa experiência com Deus. Serviço nem sempre é prova de maturidade. Vocês lembram-se de Sansão, o juiz de Israel. Sansão viveu naquele momento conturbado de Israel em que o povo sucessivamente era ocupado, oprimido pelos seus vizinhos, desobedecia, Deus castigava-os, depois Deus enviava um juiz para o libertar. E durante cerca de 2 séculos isto foi sucessivamente. Então este Sansão que foi usado por Deus então para trazer a libertação ao povo. Nós encontramos isto, se quiserem, a partir do livro, do capítulo 13 do livro de Juízes, dos seguintes. Tenham calma, não vou ler, está bem? Mas se há coisa que nós identificamos ao longo da vida de Sansão é
a manifestação extraordinária do poder de Deus na vida de Sansão. Eu não sei se, para quem passou pela escola dominical, uma das coisas que é extraordinária é ver aquilo que Sansão fazia. Aquilo era nem um super-homem. O Batman, esqueça. Sansão era esta espécie de super-herói do Antigo Testamento. Nós vemos como Deus o ungiu, o Espírito Santo tomava posse dele. Vemos o episódio em que ele foi atacado por um leão e despedaçou o leão. Atacou 1000 filisteus apenas com uma cajada de um jumento. Imagina agora um ucraniano que pegava numa cajada e começava a dar cabo ao meio dos nossos filhos. Se calhar alguns dizem, mas estes são alguns exemplos em que nós vemos como a maior altura Sansão é colocado junto às portas e arrebenta de uma cidade e leva aquilo tudo à frente. Porquê? Porque a força de Deus estava nele, não era uma força humana, era sobrenatural. Mas se nós formos ver a vida de Sansão ao longo de 20 anos, o que é que nós identificamos? É que este homem estava a ser usado por Deus, sem dúvida. Os outros viam que ele estava a ser usado por Deus, sem dúvida. Mas sabem, se nós olharmos de uma forma mais profunda às escolhas, às decisões, às prioridades de Sansão, o que é que nós encontramos e que nos deve servir de alerta é que Sansão foi um instrumento usado por Deus. No entanto, Sansão não foi transformado por Deus. Isto pode-nos arrepiar. Eu espero que sim. Porque isso nos deve fazer olhar para nós próprios e percebermos se o nosso serviço a Deus decorre não apenas do poder de Deus que está em nós, mas porque o Deus que opera através de nós é o Deus que está a transformar primeiramente a minha vida. E aquilo que nós vemos acontecer na vida de Sansão foi que ele associou-se com as pessoas erradas, ele foi aos lugares errados, ele comeu as coisas erradas. Porquê? Porque o Deus que operava através de Deus dele não era conforme nos dizia o Deus que estava a transformar a sua vida. Parece que Sansão compartimentalizou e diz: não, isto agora é a igreja, isto é a minha vida privada, isto é a minha família. Olha, se tu és cristão, isto não acontece. Porque quando isso acontece, termina inevitavelmente em tragédia. Talvez seja por isso que nós temos assistido nos últimos tempos um rol de escândalos de homens proeminentes, de servos de Deus. Vocês lembram-se daquele alerta que Jesus nos deixou? Em Lucas 17:10. Ele dizia o seguinte: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É interessante como o Senhor Jesus traz à nossa lembrança a necessidade que nós devemos ter quando nos posicionamos frente ao espelho. Ele não nos considera inúteis, mas Ele deseja que nós, em humildade, reconheçamos que aquilo que nós fazemos provém, em primeiro lugar, a partir dele. Se eu te disser: olha, tu és um inútil, eu estava à espera que dissesse assim: graças a Deus, porque eu aí já fiz tudo o que tinha para fazer. Este que disseste ou não? Mas se tu ainda não fizeste tudo o que tinhas para fazer, eu quero dizer que tu ainda és útil. Apesar dos 93 anos, ou apesar dos 6 anos, 7, tu és útil. Quando é que deves considerar-te inútil? Quando já não houver nada a fazer. Mas até lá, que tu possas encontrar diante de Deus referência e inspiração para o serviço, para que a tua vida seja uma vida útil.
Dizia-vos no início que uma vida inútil é uma morte precoce. Mas em Cristo, Ele dá-nos utilidade à nossa existência. E ainda que os outros nos considerem inúteis, tal qual aqueles 4 leprosos eram considerados. Nós somos chamados por Deus para sermos agentes de transformação do mundo. Do mundo. E o mundo começa na tua casa, com as pessoas com as quais tu te cruzas todos os dias. E quando servirmos a Deus, possamos ter a humildade para o reconhecer e de nos submetermos à sua vontade, à sua ação, em nós primeiramente transformadora, para transformar os outros. E manifestamos então a gratidão, porque Ele nos dá a prioridade de servirmos para Ele e para a sua glória. Que Deus nos abençoe.